Você envia suas campanhas de e-mail, mas na hora de olhar os números não sabe bem o que cada métrica significa ou o que fazer com elas. Então fica nesse vídeo que vamos te mostrar quais são as métricas mais importantes do e-mail marketing e o que cada uma indica e como acompanhar com os recursos da SendPulse. Vamos lá? Meu nome é Bianca e aqui a gente te ensina tudo sobre marketing, automação e vendas. Por isso, aproveita que você já está por aqui e se inscreve para não perder mais nenhuma das nossas dicas e tutoriais. Bom, antes de começar a falar sobre as métricas e como analisar cada uma delas, você precisa garantir que o rastreamento esteja ativo na sua conta. Sem isso, os dados simplesmente não são coletados e aí você não vai ter nada para analisar. Então, bora ver como fazer isso. O primeiro passo é criar uma campanha, então aqui em e-mails, clique em criar campanha. Aqui você vai fazer uma configuração básica, então você seleciona sua lista de endereçamento. Você pode usar segmentação ou não. Selecione qual remetente você quer usar e o nome. E em seguida, coloque uma linha de assunto, lembrando que você pode usar variáveis para ela. E você também pode selecionar emojis. Em seguida, clique em próximo e aqui chegou a hora de você escolher se você vai usar um modelo já pronto ou se você vai criar um modelo novo. Eu vou selecionar esse modelo aqui que eu já criei. Aqui na descrição a gente vai deixar um link da base de conhecimento de um artigo explicando detalhadamente como criar campanhas. Agora chegou a hora de você editar o cabeçalho, caso você queira. Em seguida, é só clicar em próximo. Agora a parte mais importante, os parâmetros de campanha. Por padrão, abertos e cliques já vem selecionado. E para você rastrear sua campanha direitinho direto no Google Analytics, é só você selecionar essa caixa aqui de adicionar tags. Por padrão, a SendPulse já preenche, mas você pode colocar da forma que você deseja. Pronto, coloquei essa tag aqui para eu lembrar e aqui embaixo já mostra qual UTM Source e qual UTM Medium a SendPulse gerou automaticamente. Caso você queira mais informações, é só clicar nesse link que está aqui embaixo. O link também está aqui na descrição desse vídeo. E aqui você também tem a opção de usar o pixel da SendPulse. E para isso, é só selecionar essa caixa. E pronto, assim a sua campanha está 100% configurada com os parâmetros corretos. E aí, é só você enviar. Com o rastreamento ativo, os dados começam a aparecer assim que você dispara uma campanha. E aí entra o assunto principal do nosso vídeo, que é descobrir quais são as métricas mais relevantes e como analisá-las. Então agora dá uma olhada em como essas métricas vão aparecer para você usando a nossa plataforma de e-mail marketing. Para você conseguir analisar todas as suas estatísticas, primeiro você precisa logar na SendPulse, clicar aqui em e-mails e em seguida em minhas campanhas. Vai abrir essa página que você já consegue ter uma visão geral de todas as campanhas que você já enviou, tanto dos números totais quanto também das porcentagens. Logo aqui você tem essa aba Análise. Nela você consegue comparar campanhas e lista de endereçamento também. Então vou selecionar algumas aqui para mostrar para vocês. E eu posso selecionar o que eu quero ver, a abertura, os cliques, inscrições canceladas e erros. Eu vou selecionar tudo. E aqui ó, eu consigo ver tudo direitinho. Logo abaixo você tem a opção de ver as taxas de abertura por semana e as taxas de abertura por hora, o que te ajuda muito a entender o melhor dia e horário para enviar suas campanhas. E você consegue alterar a data aqui nesse filtro. E aqui no botão de catálogo de endereço, você consegue comparar listas de endereçamento. Agora vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês como analisar uma campanha específica. Aqui você tem acesso a todas as suas campanhas, como eu já mostrei. Para achar elas, você pode clicar aqui na opção de filtro e filtrar como desejar. Vou mostrar para vocês essa campanha aqui da nossa comunidade. Então, como vocês podem ver, aqui tem o total de e-mails entregues, o total de abertura com a porcentagem e os cliques. Aqui também eu consigo ver qual é a lista de endereçamento que foi selecionada, o total da lista de endereçamento e quanto que fica o total usando a lista segmentada. E logo abaixo você consegue ver qual usuário enviou a campanha. Agora é hora de ver o que cada número significa na prática. A taxa de entrega mostra quanto dos seus e-mails realmente chegaram ao destinatário. O ideal é manter acima de 95, se cair abaixo de 90, geralmente é sinal de que tem algo errado ali na qualidade da sua lista. E aqui entra também a taxa de rejeição, que mostra os e-mails
que não foram entregues e voltarão para o remetente. Ela tem dois tipos. Um deles é o soft bounce, que é temporário e pode ocorrer porque a caixa de entrada do destinatário está cheia ou o servidor instável, esse tipo de coisa. Já o hard bounce é permanente, ou seja, um endereço inválido ou um domínio que não existe mais. Quando isso acontece, o contato precisa ser removido da sua lista. Um número saudável para a taxa de rejeição fica entre 2% e 5%. Se passar muito disso, suas campanhas já estão correndo o risco de cair no spam. Agora dá uma olhada em como visualizar isso usando a Sendpulse. Então vou clicar aqui em cima dela e aqui tem a quantidade de e-mail enviado, de entregues e dos erros. E logo aqui você tem as mesmas informações e também essa informação adicional de quantas inscrições foram canceladas. E você também consegue ver esse gráfico aqui. Embaixo você tem o gráfico de atividade do assinante para saber quando seu e-mail teve um pico de abertura, de lido, enfim, aqui você consegue entender o comportamento do seu usuário. E logo abaixo você consegue exportar esses dados tanto em PDF quanto em CSV. Aqui em e-mails abertos por localização, você consegue ver o país ou a região que a pessoa abriu o seu e-mail. E logo aqui abaixo você tem a lista de cidades para saber onde seu público está mais forte. Se por acaso eu clicar aqui nessa abertura, eu sou redirecionada para a lista de destinatário que eu usei para a campanha, já com essa segmentação aqui do país ou região. Então, sempre que tem uma estatística aqui e eu clicar nela, ela vai segmentar automaticamente a lista para mim, e aí eu consigo exportar essa informação. Em seguida tem o mapa de cliques. Aqui eu consigo ver o e-mail e saber exatamente onde que as pessoas clicaram e a quantidade de pessoas que clicaram ali. Aqui eu tenho as URLs, total de cliques e cliques únicos. Em seguida temos a opção de dispositivos. Aqui aparece todos os tipos de dispositivos, as plataformas e os navegadores, e também a quantidade. Já a taxa de abertura mostra quanto dos e-mails entregues foram de fato abertos. É ela que dá uma ideia do engajamento de sua audiência e de como o assunto do e-mail está performando. Os números variam bastante dependendo do tipo de campanha, mas se a sua taxa estiver abaixo de 9%, é um sinal de alerta. E tem um detalhe importante aqui. Ferramentas como o Apple Mail e alguns recursos do Gmail carregam os pixels de rastreamento automaticamente, sem que o usuário tenha aberto nada. Isso infla um número e pode distorcer a leitura. Por isso, nunca analise a taxa de abertura sozinha, sempre cruze com outras métricas. E caso ele esteja baixa para você, aqui vão algumas dicas de como melhorar esse número. Em primeiro lugar, segmente bem a sua lista. Não se esqueça também de testar variações de assunto, evitar e-mails com muitas imagens e observar o horário em que seus contatos costumam ser mais ativos. Seguindo, temos também a taxa de cliques, também conhecida como CTR, que mede quantos dos destinatários clicaram em algum link no e-mail. Ela indica se a sua oferta e o seu call to action estão funcionando. A média do mercado fica entre 1% e 4%, com fluxos de boas-vindas chegando a 10% ou mais. Já o CTOR mede os cliques apenas entre quem abriu o e-mail. Ele é mais preciso para avaliar se o conteúdo é relevante para quem já demonstrou interesse. CTOR abaixo de 7% indica conteúdo pouco relevante. Acima de 15% quer dizer que o seu e-mail está bem alinhado com o público. Com isso em mente, lembre-se de sempre usar call to actions com verbos de ação, tornar imagens clicáveis, deixar os botões grandes o suficiente para o toque no celular e adicionar links direto no corpo do texto. Assim você consegue chamar a atenção dos leitores e fazer com que o seu CTR e o CTOR fiquem ainda maiores. Já a taxa de descadastro mostra quantas pessoas decidiram sair da sua lista depois de receber um e-mail. Até 0,5% é considerado saudável, acima de 1% é crítico e costuma indicar que a frequência ou o conteúdo dos seus e-mails não está alinhado com o que os assinantes esperam receber. E aqui vai uma dica importante: facilitar o descadastro é sempre melhor do que dificultar, porque quando a pessoa não encontra como sair, ela marca o e-mail como spam. E aí o problema é muito maior. Para reduzir a taxa de descadastros, equilibre e-mails promocionais com conteúdos de valor e ofereça categorias de assinatura. Assim o contato pode escolher só o que ele quer receber em vez de sair da lista de uma vez. E por falar no temido spam, a taxa aceitável de reclamações fica entre 0,1% e 0,3%. Parece pouco, mas os provedores de e-mail monitoram esse número de perto. Então, se passar disso, a sua reputação como remetente começa a ser afetada e as suas próximas campanhas podem ir direto para o spam de todo mundo. Para manter esse número baixo, deixe o link de descadastro em um lugar visível, respeite a frequência que você prometeu no cadastro e evite
de formatação que pareça spam, ou seja, texto todo maiúsculo, excesso de exclamações e várias fontes no mesmo e-mail. E por último, estatísticas de erro. Aqui aparece um relatório completo do porquê que seu e-mail deu erro. Então deu 76 erros. Aqui, 38 são de e-mails inválidos. E em seguida, 20 são de caixa de entrada cheia, 16 são outros motivos e 2 e-mail indisponível. Então, com base nisso aqui, eu sei que vale a pena eu verificar a minha lista de endereçamento para me livrar dos e-mails inválidos. E se eu clicar aqui também, como eu já falei para vocês, eu vou ter acesso à minha lista de endereçamento com todos os e-mails que estão ali marcando como inválidos. E essas são as estatísticas que você tem acesso utilizando a SendPulse. E para além das métricas de engajamento, ainda existem 3 indicadores super importantes que mostram o impacto financeiro das suas campanhas: o CR, ROI e CLV. A taxa de conversão, ou CR, medem quantos contatos realizaram uma ação desejada. Pode ser uma compra, um cadastro ou até download. Para calcular, é só dividir o número de ações pelo número de cliques e multiplicar por 100. Já o ROI mostra se as suas campanhas estão gerando lucro. Para ter acesso a ele, você precisa dividir o lucro gerado pelos custos totais e multiplicar o resultado por 100. E o CLV, ou valor do ciclo de vida do cliente, calcula a receita total que um cliente gera durante todo o relacionamento com a sua marca. E para calcular, você vai multiplicar o valor médio do pedido pela frequência de compra e pelo tempo médio de relacionamento. Esses 3 números, junto com as métricas de engajamento, dão uma visão completa de como as suas campanhas estão performando. E para conseguir acompanhar tudo isso de forma consistente, crie uma planilha e registre as métricas principais depois de cada campanha. Uma dica: espere pelo menos 2 dias antes de registrar os dados, porque o sistema ainda está coletando as estatísticas nesse período. No fim das contas, analisar métricas não é sobre acumular números, é sobre entender o que está funcionando, corrigir o que não está e tomar decisões cada vez mais inteligentes com seus e-mails. Quanto mais você faz isso, mais as suas campanhas evoluem. E se você ainda não usa uma ferramenta para gerenciar suas campanhas de e-mail, a SendPulse tem tudo o que você precisa: criador de e-mails, automações, relatórios completos e muito mais. Você pode começar gratuitamente, é só acessar sendpulse.com/br ou clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Mas agora me conta aqui nos comentários qual métrica você mais acompanha nas suas campanhas, ou tem alguma que ainda gera dúvida para você. Deixa aqui embaixo que a gente responde. E se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.